Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mantém prisão do prefeito afastado de Mongaguá, no litoral de São Paulo. Relacionada à proteção à vida, como a questão do álcool, a obrigação de usar o cinto de segurança, isso a gente teve um avanço na mudança da legislação. Para cada jovem de 13 a 25 anos que morre assassinado, o Brasil perde em torno de R$550 mil. Parceria entre o Supremo Tribunal Federal e a editora Maurício de Souza cria Gibi para explicar às crianças a estrutura e o funcionamento do Poder Judiciário. Olá, boa tarde. Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, nega seguimento a pedido de habeas corpus de prefeito preso com mais de R$5 milhões em casa. Vamos conversar sobre o assunto com a reportagem da TV Justiça. Falamos agora ao vivo com o repórter Gabriel Seafrei. Boa tarde, Gabriel. Oi, Cadu. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A defesa do prefeito afastado de Mongaguá, Arthur Parada Prócida, entrou com um pedido alegando que o dinheiro encontrado na casa dele era de sobras de campanhas eleitorais e também uma herança deixada pelo pai do prefeito. Os advogados queriam que a prisão preventiva fosse substituída por medidas cautelares. Mas, de acordo com as investigações, os US$216 mil e os R$5 milhões têm origem em fraudes praticadas na compra de merenda escolar. No Superior Tribunal de Justiça, o pedido de habeas corpus já havia sido negado. Agora, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, também negou o pedido. Segundo ele, porque não houve constrangimento ilegal na prisão do prefeito de Mongaguá. Ele também destacou pontos apresentados pelo Superior Tribunal de Justiça, como a necessidade da prisão para o andamento processual e indícios de fraudes praticadas pelo prefeito. Cadu. Obrigado, Gabriel. Detento tem pedido de anulação de falta grave por apologia à facção criminosa negado pelo Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o processo, agentes penitenciários encontraram documentos guardados pelo preso que descreviam normas de disciplina, ética e comprometimento relativos à organização criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC, além de ser acusado de fazer propaganda, orientar e convidar outros detentos para integrar o grupo. Foram encontradas também anotações de nomes e apelidos de envolvidos na facção. O juiz de primeiro grau reconheceu falta disciplinar grave e determinou a regressão para o regime fechado, além da perda de 1/3 dos dias que seriam descontados da pena, de acordo com a Lei de Execução Penal. No pedido de habeas corpus, a defesa alegou que o comportamento não se enquadrava em nenhuma previsão de falta grave e que não representava risco ao estabelecimento prisional. No STJ, a ministra Laurita Vaz destacou que, segundo a jurisprudência do tribunal, o habeas corpus não é o meio adequado para desconsiderar ou revisar a aplicação de falta grave, porque exigiria o reexame de fatos e provas, o que é proibido nesse tipo de ação. O mérito do habeas corpus será analisado pela 6ª turma. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro suspendeu extraordinariamente o recesso e começou a discutir o futuro do prefeito Marcelo Crivella. 17 vereadores de 8 partidos de oposição conseguiram interromper o recesso para colocar em discussão e votação o processo de impeachment do prefeito. Em gravação divulgada nesta semana, o prefeito estaria oferecendo ajuda para a realização de cirurgias de catarata e varizes pelo Sistema Único de Saúde para fiéis da Igreja Universal, da qual é pastor. A votação do processo de impeachment deve ocorrer amanhã, quinta-feira. O Ministério Público Federal quer manter a condenação da União, do Estado e do município do Rio de Janeiro a entregar medicamento não incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do SUS. Em parecer encaminhado ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o MPF rebate os recursos da União e do município contra o fornecimento gratuito do medicamento de alto custo indicado ao tratamento de fibrose pulmonar. O remédio já foi aprovado pela Agência de Saúde nos Estados Unidos, mas ainda não foi avaliado pela Comissão do Ministério da Saúde, que aprova o seu uso. Isso porque o medicamento não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde. A Constituição do Brasil completa 30 anos em 2018 e o Jornal da Justiça mostra as principais mudanças que aconteceram desde a implantação da chamada Constituição Cidadã. Hoje vamos conferir o que mudou nas leis de trânsito para evitar acidentes e penalizar o mau motorista. Veja primeiro como era até a promulgação da Lei Maior do país em 1988.
Antes da Constituição Federal de 1988, muitas leis e decretos foram criados para regulamentar o trânsito. Em 1966, foi instituído o Código Nacional de Trânsito, que tentou determinar o que era permitido ao motorista e também as proibições e, consequentemente, as penalidades. Um dos fatos que chama a atenção é que, no passado, o uso de cinto de segurança não era obrigatório, muito menos as cadeirinhas para transportar bebês e crianças. Seu Ivan é taxista há quase 40 anos. Conta que na década de 70, quase não existiam carros com esses itens de segurança. Cinto de segurança eu nem lembro, mas eu acho que foi de 75 para cá que começou. Olha, os carros, era um Fusca, só tinha um banco de trás para carregar passageiro. Você abria a porta era amarrada com a cordinha. O passageiro sentava lá atrás, você puxava e ia embora. Não tinha cinto de segurança, não. Beber e dirigir nunca foi permitido, nem mesmo antes da Constituição de 88. O Código Nacional de Trânsito já previa a mistura álcool e direção como uma ilegalidade. Nesses casos, a pena era administrativa, a multa e a suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 1 ano. Nas situações em que o motorista alcoolizado se envolvesse em um acidente com morte, era necessário recorrer ao Código Penal. Mas naquela época ninguém se preocupava com isso. E a explicação é muito simples. Quase não havia fiscalização nesse sentido. Você não tinha dispositivos da lei que favorecesse a ação preventiva dos agentes de trânsito e das autoridades de trânsito. Antes a gente tinha menos investimento nessas atividades e também a falta de alguns dispositivos de legislação que garantissem uma ação mais eficiente. Eu acredito que alguns artigos que eram até melhores do que hoje, mas relacionados à proteção à vida, como a questão do álcool, a obrigação de usar o cinto de segurança. Isso a gente teve um avanço na mudança da legislação. No início da década de 70, o número de veículos era bem menor, pouco mais de 20 milhões. Não existiam os celulares com tantas funcionalidades para tirar a atenção do motorista. E a educação para o trânsito não era um assunto tão debatido como é hoje. Na época não existia nada disso, não. Você chegava lá, tirava a carteira, vinha cá, apresentava a documentação e ia trabalhar e pronto. Antes da Constituição e do novo Código de Trânsito Brasileiro, criado em 1997, também não havia fiscalização municipal. Os órgãos locais, como a Polícia Militar, não podiam multar os maus motoristas. O trânsito, de uma maneira geral, ele acontece nas cidades. Então, a figura do órgão municipal de trânsito, ele traz mais cidadania para os munícipes, pois o gestor municipal demonstra preocupação com esta temática. Então, a figura do órgão municipal de trânsito, sobretudo com relação à fiscalização, é para manter o ordenamento jurídico do trânsito. De fato, era outro mundo e ainda nesta edição você vai ver os avanços nas leis de trânsito que chegaram com a Constituição Federal de 1988. E no próximo bloco do Jornal da Justiça, custos com o combate à criminalidade aumentam 100% em 20 anos. Para cada jovem de 13 a 25 anos que morre assassinado, o Brasil perde em torno de R$550 mil. Eles fizeram e fazem parte da infância de muita gente. Estou falando dos personagens Mônica, Cebolinha e tantos outros da turma do Maurício de Souza. Mas agora eles vão contar uma história diferente. Como funciona o Poder Judiciário, o que faz, qual a missão na sociedade. E esse trabalho, em parceria com o Supremo Tribunal Federal, vai ser desenvolvido nas escolas públicas do país. Resolver conflitos, julgar. O funcionamento do Poder Judiciário nem sempre é fácil de ser entendido. São várias instâncias, recursos e, dependendo do assunto, vai para um tribunal específico. Uma parceria entre o Supremo Tribunal Federal e a editora Maurício de Souza pretende explicar tudo isso de uma forma lúdica, em quadrinhos. 400 mil gibis vão ser distribuídos nas escolas públicas de todo o país. A gente percebeu que o Poder Judiciário precisava ficar mais próximo, porque tem a população que vai estar no poder daqui a uns anos. E quem é esse Poder Judiciário que debate esses temas que estão na vida, afetando a vida, a carreira das pessoas, o dinheiro das pessoas, a economia do país? Os personagens da Turma da Mônica é que vão explicar a estrutura e o funcionamento do Poder Judiciário e as garantias previstas na Constituição, como igualdade e inclusão.
E a história começa quando um menino que é cadeirante não consegue entrar em uma quadra de esportes por falta de acessibilidade. A Turma da Mônica ela tem um impasse, porque eles estão treinando para um campeonato de basquete, só que a quadra deles está em reforma para receber esse campeonato. Aí eles procuram outro lugar para praticar atividade. Só que esse lugar, aqui na capa mostra um dos amigos dele que é cadeirante, esse lugar não tem rampa, então eles não podem acessar essa quadra. E aí eles se queixam para um responsável pela quadra, só que ele simplesmente diz que ele não pode fazer nada e que vai ficar assim. Os amigos estão ajudando ele, mas só que o moço não quer ajudar ele, mas a moça vem e ajuda. E você achou legal isso? Sim. A partir daí, a Turma da Mônica vai mostrar como devemos agir para que nossos direitos sejam cumpridos. Nos versos da capa e da contracapa, há jogos e passatempos relacionados ao tema. A revista também está disponível na versão online no site do STF. O governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal em que questiona decisões da Justiça do Trabalho que determinaram o bloqueio de valores nas contas do metrô DF para pagamento de verbas trabalhistas de empregados. O governador afirma que o bloqueio dos valores desrespeita o regime de precatórios e gera sérios riscos à continuidade do serviço público no Estado. O ministro Edson Fachin, relator da ação, solicitou manifestação da presidência do Tribunal Regional do Trabalho, da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral da República em um prazo de 5 dias. Os custos econômicos com o combate e as consequências da criminalidade no Brasil dobraram em 20 anos. O levantamento é da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Entre 1996 e 2015, os gastos com o combate à criminalidade subiram de 113 bilhões de reais para 285 bilhões. Neste mesmo período, houve crescimento nos índices de homicídios, de 35 mil para 54 mil. Os custos correspondem a 4,38% do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. Os investimentos foram em segurança pública, segurança privada, seguros e perdas materiais, custos judiciais e perda de capacidade produtiva. Capacidade produtiva que fez o país deixar de arrecadar cerca de 450 milhões de reais ao longo desse período. Para cada jovem de 13 a 25 anos que morre assassinado, o Brasil perde em torno de 550 mil reais. O valor se refere aos frutos que o trabalho da vítima poderia render. O Brasil está entre os 10% de países com maiores taxas de homicídio do mundo. Os números são semelhantes aos de Ruanda, República Dominicana, África do Sul e República Democrática do Congo. De acordo com o relatório da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, as políticas do governo para a segurança precisam ter mais resultados com menos gastos. E para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o professor de Direito Penal, Alexandre Carvalho. Antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, doutor. Muito boa tarde. Boa tarde. Velha questão quando nos deparamos com números das pesquisas que têm sido feitas ao longo dos últimos anos. Há uma tendência a haver, até por conta da tecnologia, um acesso maior a dados, a pessoas para se fazer essas pesquisas. Aí vem a questão. Nós temos um aumento da criminalidade ou nós temos uma transparência maior e esses dados estão disponibilizados, aumentando, inclusive, o acesso das próprias polícias aos processos de investigação? Bom, Cadu, eu digo o seguinte, que não é só a questão da transparência hoje pelo acesso. E até digo que esses dados atuais estão defasados, porque nós sabemos que, pelo princípio da publicidade, quando versa sobre conta de segurança pública, ela não pode ser real e nem aparece. Então, deixo bem claro que, infelizmente, hoje o Brasil sofre com a questão do aumento da criminalidade e nisso nós estamos perdendo nossos jovens e a população, de modo geral, vem perdendo com tudo isso. Os jovens são as principais vítimas, pelos dados que apontam, inclusive, o perfil das pessoas que têm morrido. Aliás, nós temos aqui um dado, pulou de
35 para 54 mil o número de homicídios no país. O que é que está errado, doutor? Bom, Cadu, eu vejo que o erro ele não é de agora. Ele é um erro de gerações passadas e falta de planejamento do próprio Estado brasileiro, quando versa sobre segurança pública. Além do investimento, seria preciso uma análise de pontos específicos ao longo desse processo, inclusive não só do ponto de vista do Estado, a União em si, mas também passando pelos estados, da Federação e pelos municípios? Sim, bom, eu tenho um grande estudioso chamado Júlio Gomes Almeida, que é um estudioso na área de educação de São Paulo, e ele já vem fazendo um trabalho desde a década de 90 falando sobre o aumento da violência, sobre o aumento da criminalidade e os jovens sendo inseridos nessa criminalidade. Posso afirmar aqui que nesse estudo, e concordo com o que fala esse estudo, que o jovem, desde a década de 90 para cá, em muitos momentos ele tem que deixar a sua escola, tem que deixar o aprender para ir trabalhar. Alguns desses jovens saem para trabalhar, realmente, são inseridos no mercado de trabalho, mas grande parte dos jovens, desde não só da década de 90, até muito mais antes disso, eles largam a escola, eles não se profissionalizam e uma boa parte vai para a seara criminal, para a seara do mundo do crime. Olha, ainda reforçando essa questão, 4,38% de toda a riqueza produzida no país vai para a segurança. Quer dizer, nós temos um ciclo vicioso. Está se faltando algo no social, doutor? Sim, e, de novo, reitero, essa falta ela vem bem antes da década de 90. Porque quando nós falamos de questão social, veja bem, se eu profissionalizo o jovem para que ele não saia da escola, então ele estuda, se profissionaliza, é inserido no mercado de trabalho. Quer dizer, se eu dou incentivo fiscal às empresas que acolhem esse jovem no mercado de trabalho, eu vou ter uma diminuição da criminalidade. Mas aí, Cadu, fica aqui um adendo que, veja bem, é um trabalho para gerações. E aí vem uma pergunta que eu deixo a você, telespectador. Será que o político atual de hoje ele quer deixar um trabalho para que só se tenha um resultado daqui a 1, 2 ou 3 gerações? Com certeza, doutor. Só vou citar mais o último dado aqui, com relação, reforçando essa questão dos jovens. Para cada homicídio de jovens entre 13 e 25 anos, o valor da perda da capacidade produtiva é de R$550 mil entre 96 e 2015, superando 450 bilhões. O Brasil perdendo seus jovens, sua força de trabalho e o futuro com essas mortes. Doutor, gostaria de falar um pouco mais a respeito do tema. Infelizmente, nós vamos voltar muitas vezes a ele. Agradeço muito a sua presença aqui. Eu agradeço o convite, Cadu. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. E no próximo bloco do Jornal da Justiça, veja os avanços nas leis de trânsito. Lembra da reportagem agora há pouco? Os que chegaram com a Constituição Federal de 1988. Falei, rapaz, você tem ideia do que você causou a 3 famílias? Você matou 3 mães. Eram 3 mulheres maravilhosas. Dependentes menores de 21 anos com deficiência física ou intelectual têm direito à pensão em caso de morte de segurados do INSS. Há 10 anos, a Shery e a irmã, à época menor de idade, perderam a mãe vítima de um câncer. Pouco mais de 1 ano após a morte, as duas ficaram sabendo que a filha mais nova, por ser menor, tinha direito a uma pensão. Isso porque a mãe delas era segurada do INSS. Graças a Deus, esse dinheiro nos ajudou muito, porque na época eu trabalhava, recebia um salário mínimo, com toda uma responsabilidade de uma criança de 8 anos, né? O processo foi rápido. Em pouco mais de 1 mês, o dinheiro passou a ser pago à irmã da Shery. Mas a idade não é o único critério para o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, pagar pensão por morte de beneficiários. Está na Lei 8.213 de 1991. São considerados dependentes em caso de morte do segurado, o cônjuge, filhos ou enteados que tenham deficiência física ou intelectual, filhos ou enteados menores de 21 anos não emancipados, pais e irmãos. Os valores pagos na pensão, tendo em vista o equilíbrio financeiro e atuarial, a forma como o INSS gerencia essa operacionalização dos benefícios, ela tem de ser com controles rígidos, baseados sempre naquilo que a legislação prevê. A idade foi o motivo pela qual a irmã da Shery passou a ter direito de receber a pensão. Quando ela completar 21 anos, o benefício vai ser suspenso, o que não acontece com os portadores de necessidades especiais,
Também há outra diferença no caso de dependentes com deficiência física ou intelectual. Ele vai ter que fazer uma perícia para poder verificar essa incapacidade. Aí ele não fica limitado à questão da idade. Apesar de ter algumas controvérsias, ele pode pedir esse benefício mesmo depois dos 21 anos. Hoje são pagas por mês aproximadamente 500 mil pensões por morte a filhos menores de 21 anos ou portadores de necessidades especiais. Total de 500 milhões de reais em benefícios. Mas o coordenador geral de reconhecimento de direitos e pagamento de benefícios do INSS lembra: os dependentes só têm direito ao benefício se a pessoa que morreu era segurada do INSS. A pensão por morte exige a qualidade de segurado. As pessoas muitas vezes confundem. Não ter carência significa que não existem aquelas contribuições mínimas para eu efetuar para ter direito. Mas eu tenho que ter pelo menos uma, que é a qualidade, que é a relação primária. Pode ser uma contribuição, no caso contribuinte individual ou facultativo, pode ser um dia de trabalho, um vínculo empregatício. Leis de trânsito mais severas e penalidades mais duras para acompanhar os novos tempos. A Constituição de 1988 abriu as portas para importantes avanços no sentido de evitar acidentes e penalizar motoristas infratores. Entre as novidades, a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança e a lei seca para quem mistura álcool e direção. Veja como ficaram as leis de trânsito na segunda parte do quadro Constituição 30 anos. A Constituição Federal de 1988 inovou em diversos temas. Em relação ao trânsito, foi preciso criar em 1997 o Código de Trânsito Brasileiro para atender à modernidade da Carta Maior. Muitos foram os avanços, principalmente para evitar acidentes. Agora, dirigir sem o cinto de segurança é uma infração grave, com multa de R$ 195,23 e 5 pontos na carteira. Mas, sem dúvida, o assunto mais debatido desde a nova Constituição Federal e o mais recente Código de Trânsito Brasileiro é a mistura álcool e direção. O atual CTB prevê penalidades mais duras para essa conduta. Mesmo assim, o Poder Legislativo viu a necessidade de ir além e, há 10 anos, criou a Lei 11.705, conhecida como Lei Seca. Antes da Lei Seca, as penalidades eram mais brandas. Em outubro de 2007, a família de Luiz Cláudio viveu uma tragédia. O motorista, que estava embriagado e drogado, bateu no carro dele a 135 km por hora. As 3 mulheres que estavam no banco de trás do veículo, entre elas a esposa dele, morreram. O motorista não parou sequer para prestar socorro. Ficou pouco mais de 1 ano preso e depois foi solto com o argumento de que não teve a intenção de matar. Cheguei lá, ele estava sentado numa sala, numa mesa, com 2 advogados. Eu entrei, ele me viu e se assustou. Eu falei: rapaz, você tem ideia do que você causou a 3 famílias? Você matou 3 mães. Eram 3 mulheres maravilhosas. Minha mulher tinha 49 anos, estava na flor da idade dela. Você tirou metade, sei lá, 30, 40 anos da vida dela. Sabe? Ele virou para mim e disse: cara, não enche meu saco não, isso aí não vai dar em nada. De acordo com as estatísticas, o número de mortes no trânsito provocadas por embriaguez vem diminuindo. Em 10 anos, 1.700.000 motoristas foram notificados por misturar bebida e direção em todo o país. Este professor de história diz que é preciso fazer mais campanhas de conscientização, principalmente nas escolas. Educação para o trânsito feita desde criança, nas escolas, com programas, da mesma forma que foi feito com a faixa de pedestres aqui em Brasília. Eu acredito que é um trabalho que pode ser feito desde criança, para que surja justamente essa consciência que direção e álcool são 2 coisas que não combinam. A Lei Seca passou por diversas modificações nos últimos 10 anos. A mais recente foi em 2018. Não há tolerância mínima para beber e dirigir. O motorista que cometer essa ilegalidade, além de receber multa, pode ser enquadrado em crime de trânsito. Você hoje tem um agente de trânsito na rua, ele aborda a pessoa, verifica se está sob influência de álcool, oferece que a pessoa faça o teste no etilômetro, né, para que seja uma prova legal ou até uma defesa dessa pessoa. Havendo a recusa, ele lavra o auto, né, ele retém esse veículo para que uma pessoa em condições possa retirar esse veículo.
ou até mesmo encaminhar essa pessoa à autoridade policial para que seja autuado criminalmente. Se não houver acidente com vítima, o delegado pode estipular uma fiança e o acusado vai responder ao processo em liberdade. A pena para esse crime é de detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão temporária da carteira de motorista ou proibição permanente de se obter a habilitação. Antes da Constituição Federal não estava positivado, não era normatizado. Então, a Constituição Federal ela foi um marco porque ela trouxe essa previsão, ela trouxe como direito fundamental do cidadão a segurança e, com base no artigo 5º, o legislador passou a tratar o tema segurança no trânsito. Acredito que a legislação ajudou muito na redução do número de acidentes, consegue, vamos dizer, o número de vidas que foram salvas, se você for colocar numa estatística, é muito maior, o que demonstra que a lei tem sido eficaz. Você pode acessar nossa programação, rever reportagens e os programas da emissora no YouTube. É muito simples, basta acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. E hoje nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela audiência e até amanhã.